Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Ricardo Batista, Palavra Viva, trazendo mais uma palavra do coração de Deus para você. Título da mensagem: A bênção escondida na cegueira de Paulo. Texto base, Atos capítulo 9, no versículo 9 diz: E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Introdução. Poucos pregam sobre os 3 dias da cegueira de Paulo, após seu encontro com Jesus no caminho de Damasco. Mas essa cegueira temporária foi uma das maiores bênçãos da vida dele. Foi nesse escuro que a visão espiritual nasceu, e o perseguidor virou apóstolo. Contando um pouco da história de Paulo, ele antes, se chamando Saulo, ele era um perseguidor de cristão. Ele perseguia os cristãos da época. E aí a Bíblia diz que no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, a Bíblia diz ali que o cavalo, onde ele estava montado, o cavalo cai, e ele ali recebe uma luz no seu rosto, da qual ele fica cego. Inclusive ali ele recebe uma pergunta do céu, dizendo: Saulo, Saulo, a quem tu persegues? E ali ele fica cego, E na história aí dizendo que ele ficou por 3 dias. Em 3 tópicos eu quero trazer aqui o que Deus quer falar ao nosso coração. 3 tópicos e a conclusão. Primeiro tópico: Deus precisa fechar alguns olhos para abrir outros. Paulo via demais, mas via o que não prestava. Ele tinha títulos, conhecimento, influência, mas não via com os olhos do céu. A cegueira o desconectou do mundo para reconectá-lo com o céu. Revelação: Deus às vezes precisa cegar tua lógica para abrir a tua fé. Então ali, antes de se chamar Paulo, ele sendo Saulo de Tarso, a história está dizendo aqui que ele via o que não prestava. Tem pessoas que estão vendo o que não é de Deus para a vida dela. Tem pessoas com os olhos naquilo que não é do Senhor para ela. E assim era Saulo. Era olhos maus, olhos ruins, olhos voltados para fazer aquilo que não agradava o Senhor. E foi necessário ele ficar cego durante 3 dias. Às vezes tem coisas que vão acontecer na nossa vida que será necessário. Entenda isso. Nem sempre o que acontece na nossa vida é aquilo que nós queremos, mas é necessário. Ricardo, é necessário porque é necessário para que o plano de Deus venha a se cumprir na tua vida. É necessário. É necessário. Era necessário o apóstolo Paulo ficar cego. Tópico 2. Os 3 dias de escuridão foram o útero de um chamado. Foram 3 dias de silêncio, sem visão, sem direção, mas também foram 3 dias de transformação interior. Deus não estava punindo Paulo, estava desconstruindo o velho homem para nascer o apóstolo. Revelação: a tua fase escura pode ser o esconderijo onde Deus está gerando a tua missão. Às vezes Deus precisa te esconder por um instante. Às vezes Deus precisa te moldar por um instante. Às vezes Deus precisa te levar para um outro lugar por um instante. Às vezes vai ser necessário você perder algo por um instante. Tudo isso para você viver o propósito e a direção do Senhor para a tua vida. Vamos para o terceiro tópico. Deus prepara um Ananias para quem está no escuro. Enquanto Paulo esperava, Deus já falava com Ananias. Quando ninguém vê saída, Deus já tem alguém a caminho com a resposta. O mesmo Deus que permitiu a cegueira enviou a cura.
revelação, você pode estar esperando, mas Deus já levantou Ananias com a imposição de mãos certas para te ativar. Olha que interessante. O mesmo Deus que permitiu a cegueira enviou a cura. O mesmo Deus que permitiu que Jó perdesse tudo foi o mesmo Deus que restituiu tudo na vida de Jó. O mesmo Deus que está permitindo que você viva esse momento de luta, de turbulência, de solidão, de tristeza, é o mesmo Deus que vai te tirar dessa situação. Ele é Deus, ele continua sendo Deus. Vamos para a conclusão. Conclusão: não reclame da cegueira, do silêncio, da pausa. Deus pode estar te preparando para enxergar o que antes você ignorava. Paulo entrou cego em Damasco, mas saiu de lá carregando cartas eternas. O que vem depois do escuro vai mudar vidas. E aqui eu quero trazer algo que Deus falou ao meu coração para você. Às vezes você perdeu algo e você não entendeu. Às vezes você está numa direção que você não está entendendo. Às vezes você está numa posição que você não queria estar. E por que acontece isso? Porque não está sendo feita a tua vontade. Mas eu quero que você entenda que é necessário você passar por isso. É necessário você viver isso. É necessário você passar por esse momento para que o plano de Deus se realize na tua vida. Ninguém quer perder o emprego, mas para Deus te dar um emprego melhor do que esse que você teve ou tá, você vai precisar perder, ou precisou perder. Para Deus te dar um melhor. Às vezes, para você viver o sobrenatural de Deus, vai necessário você vai perder. Entenda isso. Deus permite, mas o mesmo Deus que permite é o mesmo Deus que te coloca na posição, que te coloca na direção, que te coloca para você viver, experimentar o melhor dele. A boa vontade, a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para a tua vida, entenda isso. Então nada do que acontece é por acaso, aquilo que acontece é necessário, é necessário, é necessário. Tudo que você está vivendo agora é necessário e por mais que você não queira. Jesus, ele foi para a cruz, foi difícil, foi luta, mas foi necessário. Naquele momento ali de agonia antes de ser preso, ele disse assim: Pai, se possível for, afasta-te de mim este cálice. Você percebe que ele sabia o que ele iria passar. Mas ele disse: mas antes seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade de Deus sempre vai prevalecer na tua vida, ainda que você não queira passar pelo momento de luta, de turbulência, de solidão, de deserto, mas vai passar porque é necessário. E que você entenda que nesse momento que você está passando e não é daquilo que você gostaria de passar, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Ricardo, por que o melhor está por vir? Porque você está até aqui agora me ouvindo. Creia, toma posse. Essa é a palavra de Deus para o teu coração. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar e esse momento vai passar em nome de Jesus. Você que ficou até aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus Cristo.